Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Você é um super companheiro, eu acredito em você, mas assim não é possível. Você está perdendo a memória. Eu tenho certeza que eu te passei todas aquelas informações. Agora, onde é que você botou? Você não está lembrando de nada mesmo? Ô mano, tá louco? Tá falando sozinho? Não, Torquato, ainda bem que você chegou. Eu estava perguntando para o nosso amigo aqui onde é que ele escondeu aquelas informações sobre microcomputadores. Não, eu lembro. A gente guardou num arquivo chamado micro que deve estar aqui no Word. E é justamente isso que a gente vai ver na teleaula de hoje. A gente vai entender e conhecer melhor como os microcomputadores funcionam. A gente vai ficar sabendo que os microcomputadores têm uma parte física e uma parte lógica. Vamos ver que a memória dos computadores classifica-se em dois tipos e é muito importante para o funcionamento deles. E a gente vai ver também que o micro tem alguns componentes básicos e outros periféricos. Na teleaula de hoje, você vai conhecer algumas coisas técnicas dos microcomputadores. A primeira coisa que a gente precisa saber é que hardware é toda a parte física do computador. São os circuitos integrados de dentro, o monitor, o teclado, o mouse. O hardware é como se fosse o corpo e seus órgãos. Já o software é a parte lógica, que faz o computador funcionar. É o programa que está gravado na memória dele. O que o Mano está querendo dizer é que software é como se fossem os pensamentos, as decisões do microcomputador. Foi exatamente o que eu quis dizer. Microcomputadores de todos os tipos para várias finalidades. Nós vivemos numa época onde a interatividade entre pessoas e máquinas é muito grande. Os microcomputadores são circuitos eletrônicos que funcionam com sistemas digitais, ou seja, com dois níveis de tensão, como a gente viu na nossa última teleaula. Os níveis de tensão têm um valor máximo, que é a informação 1, e um valor mínimo, que é a informação 0. O computador funciona sempre com esses valores para tomar as suas decisões. Esses valores são chamados de bits, dígitos binários. A gente já viu isso na última teleaula, você lembra? Os níveis 0 e 1 são os dígitos do sistema de numeração binário. O sistema binário tem apenas o 0 e o 1. Com a combinação desses dois dígitos, a eletrônica digital pode representar qualquer quantidade. Os dígitos binários são chamados de bits. Quer dizer, cada bit representa um nível de tensão elétrica. Então, o nível 0 representa uma tensão de 0 volts e o nível 1 a mais alta tensão do circuito. É por isso que os circuitos eletrônicos trabalham só com vai ou não vai, certo ou errado, sim ou não, 0 ou 1. O dígito binário 0 ou 1 determina toda a escolha que o micro pode fazer. Então o sim é 1 e o não é 0. O certo é 1 e o errado é 0. Esses bits são como as letras que formam a língua que a gente fala. Então, são os bits que formam as informações básicas para os microcomputadores. Os conjuntos de bits são chamados de bytes, de word e de double word. Vamos ver isso melhor. Byte é um conjunto de 8 bits. Um byte é igual a uma informação para o computador. Word é um conjunto de 16 bits. Uma word é igual a uma informação de 2 bytes. Double word é um conjunto de 32 bits. Uma double word é igual a uma informação de 4 bytes. O computador pode pensar e executar funções lógicas. Ele tem uma memória que guarda todas as informações e os programas que precisar. Os computadores têm componentes básicos e componentes acessórios. Os componentes acessórios são a parte externa do computador. O teclado, o mouse e o monitor. Os componentes básicos ficam aqui dentro, nas placas de circuito do computador, ou seja, na UCP, onde fica o cérebro, o auxiliar do cérebro e as unidades primárias de memória. Vamos entender isso um pouco melhor. O processador, ou a unidade central de processamento, é um circuito integrado. É o que faz o computador funcionar. É esta UCP, também conhecida como CPU,
que opera e executa as funções lógicas do computador. Este cérebro do computador precisa de uma fonte de alimentação, da memória e, às vezes, de um circuito de apoio. É a CPU também que determina, junto com a memória, a velocidade do processamento. Essa velocidade do processamento que a gente acabou de acompanhar é medida em megahertz. Megahertz é uma unidade de frequência que indica quantas operações a CPU pode executar por segundo. Essa nossa CPU trabalha com Word, então ela tem o dobro de informações do que uma CPU que trabalha com bytes. E a metade de uma double word. Essa velocidade do processamento é muito importante. Você sabe por quê? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Cada vez mais, os bancos, as fábricas, as lojas e as empresas em geral precisam trabalhar com muitas informações e sempre com bastante rapidez. É a informática de todos os lados. O computador central se comunicando ao mesmo tempo com vários terminais. As respostas serão mais rápidas e os efeitos visuais também serão melhores, quanto mais rápido for a velocidade do processamento do computador. Mas a velocidade do processamento do computador também pode ser aumentada para aplicações gráficas e cálculos aritméticos e lógicos mais complexos. É com o coprocessador aritmético instalado no microcomputador que a velocidade do processamento pode ser aumentada para outras funções. E aí o processador, a CPU, pode cuidar apenas do acesso às outras partes do computador e da interação dele com a pessoa que estiver usando o micro. No meu trabalho, eu uso muito o microcomputador. Jornalistas, escritores, professores, alunos e até médicos estão usando o microcomputador. Para mim, a parte mais interessante do computador são as unidades de memória. É claro que elas não se perdem quando a gente desliga a fonte de alimentação do computador. As unidades de memória se classificam em primárias e secundárias. Ah, tá aqui. Bom, primeiro nós vamos ver como é essa tal de unidade de memória primária. As memórias primárias podem ser do tipo RAM e do tipo ROM. As memórias RAM e ROM, ou seja, as unidades de memória primária, são circuitos integrados que ficam dentro do gabinete do microcomputador. Esses circuitos são capazes de armazenar milhões de bits. As informações do computador ficam na memória e são processadas pela CPU. Ah, Torquato. É por isso que a velocidade do processamento não depende só da CPU. Depende também da memória. É, exatamente. O tempinho que o computador deixa a gente esperando é justamente o tempo que ele demora trocando informações com a memória. Portanto, quanto mais rápido for a memória, mais rápido será o processamento do nosso amigo. Vamos ver melhor o que isso significa. Quando a gente usa um microcomputador, os aplicativos, ou seja, o trabalho que a gente quer que ele faça, é encaminhado para o sistema operacional. E o sistema operacional faz com que a unidade central de processamento, a CPU, comece a trabalhar. Aí, esse processador vai buscar as informações nas unidades de memória. Ah, agora sim. Estava faltando a unidade de memória secundária. Vamos ver como essa supermemória funciona? As unidades de memória secundária conseguem guardar uma enorme quantidade de informações. Essas unidades são magnéticas e por isso elas são mais lentas que as primárias. Quando um usuário do microcomputador quer um programa de memória secundária, para que essa operação não seja muito demorada, o programa deve ser copiado pela CPU na memória RAM. Aí a gente pode usar, mudar alguma coisa se precisar e depois guardar de novo nas unidades de memória secundária. As unidades de memória secundária são os discos flexíveis, mais conhecidos como disquetes, Os discos rígidos, que estão dentro do micro, que são chamados de Winchesters. temos também os CD-ROMs e as fitas DAT. Tudo que aparece na tela do micro, tudo que sai impresso no papel, são sinais que foram emitidos pela CPU através de dispositivos de entrada e saída. Preste atenção. São os dispositivos de entrada e saída que convertem os sinais digitais processados pela UCP em sinais na tela do monitor ou no que for impresso. Esses dispositivos são chamados de interfaces. Todo microcomputador recebe as ordens do usuário.
Depois, o micro apresenta o resultado das suas operações, as informações, enfim, o trabalho pedido. As interfaces trocam esses pedidos e essas informações entre o meio interno e o meio externo do microcomputador. Obrigado. Bom, no final, eu acabei me dando um presente e um desafio. Eu não resisti e comprei um micro. Agora, como eu não sou rico e a coisa não é brincadeira, eu só comprei alguns periféricos, o teclado e o monitor, que são os dispositivos periféricos essenciais. Quem sabe no mês que vem eu não levo também uma impressora. Eu acho que esse foi um bom investimento. Agora você aí, invista no que aprendeu hoje e acompanhe a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a CPU é um circuito integrado que controla o funcionamento do computador. Você viu que é o processador e a memória que determinam a velocidade do processamento. Você viu também que os computadores têm unidades de memória primária e unidades de memória secundária. E por último, você ficou sabendo que são as interfaces que possibilitam a comunicação do usuário com o microcomputador. Ok. Tá na hora do nosso super micro descansar um pouco, porque hoje o dia só foi dele. Ele vai descansar e eu vou comer alguma coisinha, porque essa teleaula de hoje, pra variar, me deu fome. E olha que esse come muito. A gente, além de comer, tem que estudar bastante. Porque, ó, a nossa memória não é como a dos micros, não, hein? Por isso que eu digo, tem que se alimentar. Tchau. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.